Bom, então esse vídeo de hoje vai te ensinar como que a gente vai fazer, vai entender aqui o funcionamento dos usuários, dos pacotes de hospedagem, as limitações, como que a gente oferece o acesso do painel para um possível cliente de hospedagem. Funciona mais ou menos aí como o WHM, o cPanel, um pouco mais confuso, mas nada aí que uma explicação possa resolver. Então a gente vai começar aqui pelos usuários, tá? O que acontece? Quando eu criar o usuário, esse usuário ele vai ter o acesso ao painel de controle. Então é o seu cliente, né? Então, ó, para a gente começar, a gente clica aqui em usuários, criar um novo usuário. Tá? O primeiro nome, vamos supor que eu comprei um pacote de hospedagem aqui. Tá? Então eu sou o Alexandre Lopes, esse é meu e-mail. O account level tem o admin, o user e o reseller. Né? Posteriormente eu explico a diferença, mas por questões didáticas, tá? Eu vou colocar o user aqui, depois a gente descobre aqui a diferença. Limites de websites. Aí, isso aqui a gente limita tanto aqui ou no pacote, tá? Que eu vou colocar, vamos supor que o cara comprou lá no meu site um pacote de 5 sites. Então eu vou colocar aqui 5 sites para ele. Ele pode criar até 5 sites ou 5 contas, digamos assim. O nome de usuário é o que ele vai usar para entrar no painel e a senha, tá? Você coloca aí, ou você pode usar uma senha gerada pelo painel, que é o que eu indico, tá bom? O security level aqui tem o high e o low. Eu não sei a diferença nesse momento, mas posteriormente também a gente vai dar uma estudada nisso, ok? Então, ó, vamos colocar high para nossa segurança, tá? Então é o seguinte, criei um novo usuário, agora a gente vai acessar o painel como se fosse esse usuário aqui, o Alex, o Alexandre, tá bom? Então ó, eu vou abrir aqui um novo CyberPanel, já tem aqui na nova instância do meu Chrome, e eu vou colocar aqui o Alex Forever, que foi o user que eu acabei de criar. Então você vê que ele consegue acessar o painel também, só que com limitações. Ele não tem, por exemplo, acesso às configurações do servidor, configurações do PHP. É só o que está limitado no plano de user, tá? Então agora a gente já fez o usuário, a gente tem que atrelar o domínio principal dessa conta, como mais ou menos como se fosse ali você criando uma conta no WHM, e aí você sempre atrela um domínio principal a essa conta. Então é isso que a gente vai fazer agora no nosso CyberPanel. Então voltando aqui para o admin, tá? Antes de fazer o usuário principal, a gente tem que criar os pacotes, que seriam os limitadores de conta, tá? Então, ó, eu vou clicar aqui em pacotes, eu vou colocar aqui o pacote iniciante, por exemplo. Eu tenho domínios. Esse pacote, eu vou colocar que ele pode criar 3 domínios. Espaço em disco, vou colocar aqui que ele pode ter 1 GB, tá? Lembrando que aqui está em megabytes, então você presta atenção nisso. 1000 megabytes é 1 GB, tá? Essa é a limitação desse pacote. Largura de banda, eu vou dar aí 2 GB para o cliente. Contas de FTP, 3 domínios, o óbvio é 3 contas de FTP. Banco de dados, mesma coisa, a não ser que você vá permitir mais do que 3 instalações, né? Por exemplo, em subfolder ou subdomain. Aí depende de você. Eu coloco 3, tá? Contas de e-mail dá para ser mais honesto, já que o espaço em disco está limitado aqui de qualquer forma. A gente pode colocar aí 5 ou 10 contas. As funcionalidades adicionais aqui no momento não interessam. A gente pode criar o pacote tranquilamente. Ó, criou aqui o iniciante. E agora a gente pode adicionar o domínio principal do cliente que a gente acabou de cadastrar. Tá bom? Ó, vou aqui agora, ó, em websites, e eu vou criar o website principal do Alexandre. Tá bom? Então aqui eu já posso selecionar o iniciante, tá? Esse default é o pacote padrão do CyberPanel, é ele que eu vou usar para fazer o curso. Aqui eu estou fazendo só para mostrar como é que funciona essa questão de pacote e de usuário, mas o curso inteiro quando eu adicionar o site, eu vou usar o pacote default, tá bom? Mas isso aqui não muda nada, é só questão de limitação de disco, de banda, de e-mail e etc. Então, ó, eu vou escolher aqui o iniciante, o dono. Você vê que já tem aqui, ó, o Alex Forever, que foi o que eu acabei de criar. O nome do domínio, esse é o domínio principal. Aí você questiona o seu cliente para saber qual é o domínio principal dele. Então eu vou colocar aqui qualquer coisa. Tá, noticiaverdadeira.com.br, que era o domínio que eu ia usar. Tá? O e-mail pode ser
Na verdade, é interessante ser um e-mail fictício, tá? Porque para não ficar recebendo a notificação do servidor e aí ele vai encher sua mailbox de informação irrelevante. Tá? Aqui você pode escolher o PHP. Eu recomendo 8.0 ou 7.4, tá bom? Porque hoje em dia a maioria dos plugins já estão funcionando muito bem com 8.0, mas se tu tiver um plugin mais antigo, pode ser que teu site quebre. Se teu site é antigo, tu não atualiza, pode ser que teu site quebre. Então, para tu ficar mais atualizado, 8.0, mais seguro 7.4. Eu vou aqui 7.4. Aqui não precisa marcar nada agora. Cria o website. Ó, o website criado com sucesso. Se eu for lá na conta do usuário, ó, eu vou atualizar aqui. Eu já posso listar esse site, tá bom? Ó, listar o site. Aqui tá em inglês porque eu não escolhi o português na hora de fazer o login, mas você pode colocar português na hora que você quiser. Tá bom? Ó, já apareceu notícia verdadeira. Aí você lembra que o notícia verdadeira estava como um admin iniciante? Então, esse notícia verdadeira é como se fosse uma conta cPanel. E aí a gente clica dentro dessa conta aqui no Manage, né? Gerenciar. E aqui dentro tá a continha cPanel. Ó. Você pode ver que tem o gerenciador de arquivos, tem o OpenBSD, pode criar as contas de e-mail, tem aqui os scripts de instalação rápida. Tem aqui ó, o Mautic, o WordPress. E aqui tá os limites ó, que a gente setou no pacote admin iniciante. Ó. FTP 3, databases, que é os bancos, né? Databases 3, uso de discos 1 GB, a gente não está usando nada. E aqui a gente pode colocar 3 domínios também. Beleza? Então é dessa forma que funciona aqui os pacotes e os usuários no CyberPanel. A princípio é um pouco confuso, mas com a prática você vai ver que é bem tranquilo.